Olá, mitos e mitas! Sejam bem-vindos à escalação e às dicas para a rodada 13 do Cartola FC. E aí, já escalou seu time? Ainda não, né? Tava esperando aqui o vídeo. Eu sei, eu conheço você. Então é o seguinte, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, que ele é muito importante. E quando você acabar de assistir, deixa nos comentários aqui se tem algum jogador parecido com o meu, se tem alguma outra aposta. Fica à vontade que eu vou te responder. Na rodada passada eu fiz 66,83, uma pontuação que eu considerei ok, de acordo com a média do que eu estava acompanhando, né? E também com a média do Cartola, de todos os cartoleiros, então foi uma pontuação ok, mas nessa próxima rodada o objetivo é passar pelo menos dos 80 pontos, hein? Essa rodada tá uma rodada interessante, pode surpreender muita gente. Vou começar escalando aqui o meu time pelo ataque. E aí, de cara, já falo pra vocês aqui. Primeira opção, Marinho. Marinho, jogador mais caro, né, entre os atacantes, tá custando 24,72. Na rodada passada, ele não estava entre os prováveis, estava como dúvida. Quase ninguém escalou o Marinho e ele fez 9,70. A média do cara é simplesmente 10,75, gente. Assim, ele tem um poder ofensivo muito grande, mesmo quando ele não faz gol, ele participa demais das jogadas. Olha só, 4 assistências, 27 finalizações. O Santos vai jogar fora contra o Goiás. Então, assim, eu vou escalar o Marinho. Não sei se vai surgir alguma notícia que vai virar dúvida, que não vai jogar, mas assim, até segunda ordem, ele fica no Cardone. Olhando aqui embaixo, temos o Keno. Qual é a situação do Keno, gente? Simplesmente mitou 2 vezes seguidas, né? E aí a gente fica pensando, será que o raio cai 3 vezes no mesmo lugar? E aí, vamos escalar o Keno? E se a gente não escalar o Keno e ele aproveitar essa fase incrível que ele tá vivendo, um bom momento, o jogador tá com confiança, imitar pela 3ª vez seguida? Na rodada passada ele fez 29,20 e na anterior 26,60. 26,60 ele já tinha imitado monstro. Aí ele veio na rodada seguinte e fez 29,20. Será que nessa rodada agora ele vai imitar também? 6 gols, 1 assistência, 20 finalizações, vai jogar em casa. O Atlético Mineiro é o líder do campeonato por enquanto, pegando o Vasco que tá em 5º. Dessa vez, vou colocar o Keno. Tô em dúvida em relação a ele, mas por enquanto ele tá no meu time. Descendo mais um pouco, temos opções interessantes. O Cano, eu já reparei que ele só mita quando ele não tá entre os mais escalados, como não tá. De repente, quem quiser fazer uma aposta ousada tá aí. O PP é um jogador que vai ser muito escalado essa rodada pela fase do Grêmio, mesmo sendo Grenal, é clássico, a gente sabe como funciona, mas o PP é um jogador que tá bastante cotado para essa rodada. Bruno Henrique se recuperou de lesão, já voltou a jogar, tá aí, né, diante dessa situação do Gabigol lesionado. Então o Bruno Henrique também é uma opção interessante. O Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. O Rony também vejo como uma opção boa aí para os cartoleiros. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará jogando em casa. Mas o meu terceiro atacante para fechar minha linha ofensiva tá bem aqui embaixo. E vai ser o Pedro do Flamengo. O Pedro do Flamengo tá custando 3,25, tá? Ele tá mostrando, gente, 2 gols no Campeonato Brasileiro. Mas a gente já viu o que o Pedro tá fazendo aí na Libertadores, mostrando que é um jogador que pode sim passar confiança pro time, que tem faro de gol, que é realmente um atacante que marca, que faz gols. Então eu vou colocar o Pedro aqui, meu terceiro atacante. Vamos pro meio-campo. O meio-campo é o seguinte, o Grêmio vive um momento melhor atual do que o Internacional. Mas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está em 15º e o Internacional está em 2º. E falando desse cara aqui, Thiago Galhardo, ele simplesmente tem uma média de 9,38. São 9 gols e 3 assistências. Então eu vou colocar o Galhardo. É um jogador excelente, é um jogador que tem crédito, mesmo no momento atual, né? Tô falando do momento de agora do time. Não ser melhor e é Grenal, tudo pode acontecer, mas eu vou colocar o Galhardo sim. Muita gente está colocando o Arrascaeta, eu confesso que eu fiquei na dúvida. O Arrascaeta é outro jogador que quando tá entre os mais escalados parece que ele não mita, mas é um jogo muito bom pro Flamengo contra o Atlético Paranaense, jogando em casa no Maracanã, 3 gols, 1 assistência. Então eu acho que vale a gente colocar o Arrascaeta. Mas eu quero fazer uma ponderação, eu tô gravando esse vídeo na manhã dessa sexta-feira, pode ser que eu mude o Arrascaeta, tá? Eu não tô com tanta certeza em relação a esse jogador para essa rodada. Então, se eu fizer alguma alteração no meu time, eu vou postar nas minhas redes sociais, que tudo é @MoniqueCardone, então me segue lá, que sempre um pouco antes do mercado fechar eu posto se eu fizer alguma atualização desse time, que é o time base, tá? Eu não pretendo mudar muitos jogadores não, mas óbvio que pode ter alguma notícia, alguma informação,
que aí me obrigue a mudar alguma peça. Outro jogador que eu fiquei de olho é o Alisson, do Grêmio, né? O Alisson tá custando 11,83, tem uma média de 6,07, é um bom jogador. Como aposta, Daniel Bessa, do Goiás, ele chuta bem, não foi bem na rodada passada, fez menos 2,10, vai pegar o Santos jogando em casa. Eu sei, mas é um jogo difícil, complicado, mas acho que ele pode ser muito acionado, pode ser o cara, de repente, das bolas aí de segurança do Goiás. Então, para uma aposta aí, é um bom nome. Mas eu vou fechar, por enquanto, o meu meio-campo com o Juninho do Fortaleza, tá? O Juninho do Fortaleza tá custando 5,01, não tá caro. Ele fez na última rodada 9,60. E o Fortaleza, por mais que vai enfrentar o Atlético Goianiense, que tá jogando muito bem, eu acho que é um bom jogo pro Juninho. Então, por enquanto, o Juninho fecha aí o meu meio campo. Na defesa, o que a gente tá vendo é que tá muito difícil de conquistar saldo de gols, aqueles 5 pontos, né? Tá bem complicado. Os times que eu vejo com mais probabilidade nessa 13ª rodada de conseguir isso é o Palmeiras e o Flamengo, tá? Então, assim, de cara aqui, Gustavo Gomes é minha primeira opção. Para defesa, para zaga. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará, já falei para vocês, ele tem 11 desarmes, 1 gol, e é o meu primeiro jogador aqui para defesa. Confesso que não gostei muito das opções disponíveis que tem aqui para zagueiro. Júnior Alonso é um cara interessante, mas ele não tem pontuado bem, não tem correspondido, como vocês podem olhar aqui, ó, não tem correspondido à expectativa dos cartoleiros. Essa briga aqui é boa, Vitor Cuesta e David Braz, mas assim, é clássico, gente, Grenal, tudo pode acontecer, então não vou me meter aqui. O Sabino é um jogador interessante, vai enfrentar o São Paulo em casa, ele é um cara que bate pênalti, só que da última vez que ele bateu, né, mesmo sendo anulado, o pênalti dele estava no meu time, então eu confesso que eu tô um pouquinho ainda com ranço dele. Mas ele tem 17 desarmes, também é um bom jogador aí pra vocês ficarem de olho como opção. Mas por enquanto eu vou arriscar. Toda vez que eu arrisco nele tem dado certo, assim, comparando com os outros mais escalados. Eu vou colocar o Paulão do Fortaleza, um jogo bem complicado pelo Atlético Goianiense, pelo que o Atlético Goianiense tem se mostrado enfrentando aí alguns times. Mas por enquanto eu vou colocar o Paulão, sim, ele tá custando 2,79. Vamos ver se até sábado ele tem 17 desarmes, não fez nenhum gol, mas eu vou ficar de olho para ver se até sábado eu consigo considerar alguma opção mais interessante. É uma aposta, eu deixo isso bem claro, é uma aposta minha. Falei outros nomes aqui para vocês, que eu acho bons nomes para essa rodada, mas eu, por enquanto, eu tô indo no Paulão. Na lateral, algumas opções um pouco mais interessantes, na minha opinião, do que dos zagueiros. Guga, do Atlético Mineiro, acho um bom nome. Vitor Luiz é o cara que tem batido os pênaltis do Botafogo, tem 2 gols aqui por conta dos pênaltis, mas assim, clássico, né, gente? Clássico, Botafogo, Fluminense, clássico, tudo pode acontecer. Inclusive, pode ser um jogo mais pegado, e aí ter algum pênalti pro Botafogo, e o Vitor Luiz é o cara que vai bater, então vale ficar de olho aí como aposta quem gosta de arriscar em clássico. Bruno Cortez, um nome bom também para essa rodada do Grêmio, mas volto a falar, clássico também, eu tento fugir dos clássicos, principalmente na defesa. Quem não tem esse problema, vai fundo, Bruno Cortez. E aí o meu outro nome aqui é o Isla, do Flamengo, tá? 8,37 o Isla, e eu vou colocar ele nessa rodada. E o meu segundo lateral, eu fiquei em dúvida entre o Marcos Rocha e o Vinha, sim, tô pensando em dobrar o Palmeiras na defesa. Por enquanto eu vou colocar o Marcos Rocha, pode ser que eu faça alguma alteração até o sábado. E o Nino Paraíba, gente, como uma aposta, tá? Nino Paraíba, Juninho Capixaba também, do Bahia, como uma aposta. O Bahia enfrentando o Sport, tá? Só pra deixar esse nome aí pra vocês, quem gosta de fazer apostas. No gol tem alguns nomes bem interessantes pra quem gosta aí do clássico. Gatito Fernandes, do Botafogo, acho que vai ser muito exigido nessa rodada. É um goleiraço, a gente já sabe disso. E aí eu fiquei em dúvida. Cássio eu acho um bom nome também, do Corinthians, vai enfrentar o Bragantino fora. E eu fiquei em dúvida entre o João Paulo do Santos, que não foi bem na rodada passada, fez menos 2,20, vai jogar fora contra o Goiás, e o Douglas Friedrich do Bahia, custando 9,74. Eu vou colocar o Douglas por enquanto aqui, porque acho que ele tá menos cotado do que esses outros, e ele vai ficar aqui fechando o meu gol. Meu técnico será Domenech
Torren do Flamengo, tá? Custando R$ 8,79. Para capitão, fiquei em dúvida entre Marinho, Galhardo e Arrascaeta. Por enquanto, eu vou colocar o Marinho. Bom, meu time base tá montado, tá escalado. Se eu fizer alguma alteração, como já avisei pra vocês, eu vou postar nas minhas redes sociais. Tudo é @MoniqueCardone, tanto o Twitter quanto o Instagram. Um pouco antes do mercado fechar nesse sábado, se eu fizer alguma alteração, tá, galera? Então, me acompanha lá e já faz a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante pra mim. Deixa o seu like, seu joinha. Pode deixar no comentário aqui também o seu time, que eu sempre respondo a galera. Sempre tem uma resenha saudável aqui. Eu sei que a gente discorda às vezes de alguns jogadores, mas tudo bem. Cada um tem o seu time. Eu monto aqui pra dar opções pra vocês, para ajudar na hora de escalar. Beleza, galera? É isso. Um beijo e bora mitar nessa rodada 13.